Muito bom, eu gostaria que você assinasse no meu canal para você me acompanhar nos ensinamentos que eu estou dando aqui pelo canal do YouTube e apertar o like aí, que você gostou ou não gostou. Eu quero tratar de um assunto hoje muito importante neste vídeo, né? O que o cristão pode fazer e o que o cristão não pode fazer, né? Antigamente os cristãos não podiam fazer quase nada, de repente hoje eles podem fazer quase tudo ou podem fazer tudo. Como é que a gente fica diante disso? Uma vez eu vi um pastor dizendo que no acerto de conta seria muito difícil explicar a razão porque barrou tanta gente de entrar no céu por causa de coisas que o homem imaginava que não podia fazer. E hoje nós estamos diante de uma liberdade, às vezes, que a gente pode fazer tudo e mais um pouco. E no meio de tudo isso, como é que a gente pode, como é que a gente vai manter-se, como é que nós podemos manter-se firme na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus e aquilo que não compromete a nossa salvação. Em primeiro lugar, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 23, diz que nós podemos fazer tudo. Tudo é lícito, né? Se eu quiser sair daqui agora, terminar de gravar esse vídeo e ir ali no barzinho e beber todas e sair de lá embriagado, isso não vai me fazer ser preso, isso não vai, a não ser que eu faça coisas lá com alguém que me comprometa, mas isso pode, eu posso fazer isso. Lá no verso 26 do capítulo, ou seja, lá no versículo 12 do capítulo 6, 1 Coríntios, ele fala, aí ele explica, tudo é lícito, mas nem tudo convém, pois nem tudo edifica. Aí que está o segredo. O segredo do pode fazer e não pode fazer está na inteligência espiritual do cristão, né? Existem muitos cristãos que espiritualizam tudo e botam um monte de coisa que não pode fazer. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não posso vestir isso, não posso vestir aquilo. Aquilo que eu não posso, então vai entristecer a Deus, vai me tirar da salvação, vai me fazer perder a minha salvação, os dons espirituais que eu tenho, eu posso perdê-los se eu fizer isso, fizer aquilo, aquilo outro. Então, o que você tem que entender? Você não tem que espiritualizar tudo. A Bíblia não manda a gente ser espirituais. A Bíblia manda a gente ser escriturais. Você tem que observar o que está na Escritura. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. São elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, o que eu preciso fazer? O senso do cristianismo está na minha inteligência. Quando o Espírito Santo, ele renasce o meu espírito, ele faz novo o meu espírito, ele me dá uma inteligência espiritual que mostra a fronteira do que pode e daquilo que não pode, né? A Bíblia diz que essa unção que o Espírito Santo nos dá não necessita que ninguém nos ensine, ela por si já nos ensina. Você pode até fazer um monte de coisa errada, praticar um monte de coisa errada, mas você vai fazer sabendo que está errado. E coisa que você faz, você tem certeza que aquilo não é certo. E tem outra coisa que às vezes você faz porque você viu alguém dizer que não pode fazer, você não examinou as Escrituras, né? Você foi pela espiritualidade do outro, você achou que se fizesse tal coisa, né? Se você, por exemplo, nós temos hoje uma conversa no meio dos cristãos, você pode fazer tatuagem ou não pode? Aí fica a pergunta. Aí você diz, mas eu não posso fazer porque está escrito lá que não pode marcar o corpo, etc, etc. E aí fala um monte de coisa, aí vem as pessoas tatuadas para a igreja e elas começam a serem usadas pelos dons de Deus, começam a serem abençoadas. E você fala, poxa vida, e agora? Como é que eu fico? Aí, outro dia alguém chegou para mim e disse assim, pastor, eu preciso fazer uma tatuagem. Eu preciso fazer uma tatuagem porque tem um problema aqui no meu corpo que eu preciso resolver aqui no meu braço com essa tatuagem. Eu disse, isso edifica? Isso traz alguma edificação para você, para sua família, para o corpo de Cristo? Porque eu não encontro na Bíblia nenhum lugar que se eu fizer uma tatuagem eu vou perder minha salvação, né? Se eu fizer alguma coisa desse tipo, se eu usar algum tipo de tatuagem, eu vou perder minha salvação. Eu sei que eu estou me comprometendo falando isso aqui. Aí quer dizer que o senhor, então, libera a tatuagem para todo mundo da sua igreja que quiserem fazer tatuagem, pode fazer? Bom, isso está no senso da cabeça dessa pessoa, isso está na inteligência espiritual dessa pessoa. Se isso que ela imagina que vai fazer vai trazer alguma edificação, pode fazer? Pode, né? A própria Bíblia está dizendo aqui que pode fazer.
Mas só que não convém, isso não significa que não seja lícito, isso não convém, isso não edifica. Então, o cristão pode fazer muita coisa e, no mesmo tempo, não pode fazer muitas coisas, depende do seu senso de inteligência espiritual. Nós temos, no nosso passado, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, que ainda estou convertendo até hoje, eu, há 44 anos atrás, nossa, tinha tanta coisa que não podia, né? Não podia usar desodorante, não podia cortar cabelo, as mulheres não podiam cortar cabelo, não podiam usar calça esporte, etc. E o pessoal pregava muito duro sobre isso, e ainda existe alguns legalistas até hoje pregando isso, né? E de repente as coisas vão mudando, de repente essa mudança que está havendo, desde que isso não tire a essência da Bíblia, desde que isso não roube a essência da Escritura Sagrada, as pessoas vão vendo que isso era um monte de coisa que era inventada e que isso não passou de palha e feno que o tempo queimou. Então o importante é que você tenha uma comunhão com Deus, tenha uma intimidade com Deus, para que você tenha um senso de escolha daquilo que é lícito, mas principalmente daquilo que convém, daquilo que vai te edificar, né? Tem pessoas que às vezes ficam dentro das igrejas e elas ficam falando daquilo que não pode fazer. Elas dizem que não pode vestir um certo tipo de roupa. Logicamente que o que é indecente nós não defendemos, porque o que é indecente não é decente, né? Pode até a pessoa é lícito fazer, mas não convém. Outra coisa, as pessoas ficam dentro da igreja às vezes, né, as pessoas mais tradicionais, das igrejas históricas, e elas ficam ali dentro olhando as outras pessoas lá fora, e elas não vestem como as que estão lá nas outras comunidades, etc. Mas elas fazem algo pior, elas ficam falando mal da vida dos outros, ficam seguindo os outros para falar mal, afinetando as pessoas, queimando as pessoas. Então, nós temos que lembrar, quando apontamos o dedo para alguém, nós temos um dedo para frente, dois para trás e um para cima. Um dizendo a pessoa, o outro dizendo para Deus o que está acontecendo, e três apontando para a gente. É aquilo que Jesus disse: antes de você tirar esse palito que está no olho da pessoa que você está olhando, tire primeiro o poste que está no seu olho. Então nós temos hoje um monte de gente querendo aferir a santidade dos outros com base no que não pode, do que pode, etc. E é importante você fazer as pessoas conhecerem as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Não é conhecer espiritualidade. As religiões têm suas espiritualidades, mas o cristianismo precisa ter seu conhecimento de Escritura. Jesus disse: se vocês não forem espirituais, se vocês erram porque não são espirituais, Jesus disse: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é a Escritura Sagrada que vai trazer para você. Tem um monte de gente pregando aí, não sei onde eles acharam na Escritura, que não precisa mais de igreja, que a igreja é a casa dele, que a Bíblia que é a sua declaração de fé, que o pastor é Jesus e que eles não têm mais que comparecer. Então eles arrancaram onde está escrito que não podemos deixar de congregar, que devemos imitar a fé do pastor, que devemos orar pelo pastor. Arrancaram tudo isso. Então, quando você arranca uma parte da Bíblia, você pode viver a vida espiritual que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Isso não vai justificar a sua ignorância bíblica. Então eu levo isso para você. Você, quando é uma pessoa que tem um entendimento espiritual, tem comunhão com Deus e que tem discernimento de espírito, quando uma pessoa fala uma coisa que não vai bater, uma coisa que não é bíblica, você com certeza você vai entender isso, né? Porque você não é simplesmente uma pessoa espiritual. Os espiritualistas, todas as religiões espiritualistas levam a Deus, mas só o cristianismo leva ao Pai. Eu falei sobre isso outro dia. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não significa que as religiões espirituais não levam a Deus. Um dia, todas elas estarão diante de Deus para prestar conta das suas crenças. Eu falei isso aqui outro dia. Mas somente o cristianismo, o conhecimento da Bíblia Sagrada, é que nos dá discernimento real e verdadeiro de como viver uma vida que agrada a Deus, né? Você não deve se preocupar com um monte de gente que quer dizer que você pode, que você não pode. Você deve buscar o Espírito Santo, buscar a Deus, e você decide aquilo que edifica. O que eu faço é essa colocação. O que você quer fazer te edifica? O que você quer fazer vai edificar o seu irmão? Paulo dizia o seguinte: se for escandalizar o meu irmão, se eu for comer alguma coisa e escandalizar o meu irmão, eu prefiro ficar sem comer do que escandalizar o meu irmão. Eu prefiro ficar com fome, não comer isso, não comer aquilo,
para edificar o meu irmão. Então isso é importante. Se você acha que o que você vai fazer só porque é lícito, só porque a Bíblia diz que tudo é lícito, você pode fazer, e isso não vai edificar nada, isso não vai trazer edificação, não vai trazer nada, isso não vai levar você a nada. Você precisa fazer aquilo que de fato a sua consciência, a sua mente, juntamente com esse aval do Espírito Santo, te leva a fazer coisas que edifiquem. Então eu respondo a você aqui nesse final. Pode fazer as coisas? Pode, você pode fazer tudo, desde que isso seja edificante, que isso edifique, que isso não escandalize, que isso traga para você uma vida de alguém possa olhar para você e ver que Cristo faria o que você está fazendo, Cristo no seu lugar faria o que você está fazendo. É isso que eu deixo essa palavra para você hoje aqui. Em nome de Jesus, um grande abraço, viva Cristo no seu coração e até o próximo vídeo.